Louvado seja Deus, nós vamos ler mais adiante, nesse capítulo 6 de Daniel, nós lemos apenas até o verso 10, mas nós vamos ler os 28 versículos, ele é com aquele que é fiel, amém? 120 homens, nós vemos aí que foi levantado por rei Dário, que foi o sucessor de Belsazar, louvado seja Deus. Todos os dois que passaram anterior a esse rei Dário, não agradou a Deus. Aleluia. Um com a sua soberba, louvado seja Deus, que foi o rei Nabucodonosor. Aleluia. E o segundo foi o seu próprio filho Belsazar, que pegou os pertences, e na mesma época que Daniel foi trago lá, louvado seja Deus, cativo para a Babilônia, eles trouxeram aqueles utensílios, louvado seja Deus, trouxeram aquelas taças de ouro, como eram servidas só no templo para o rei e sacerdote. Homens de Deus, separados para fazer a obra do nosso Deus. Nós vemos lá, Belsazar desobedecendo a Deus, e na mesma noite, louvado seja Deus, a palavra de Deus diz lá, que Deus requereu dele a sua alma, requereu dele a sua vida, passou-se dele o seu trono, amém? Louvado seja Deus. E nós vamos encontrar ali mais uma vez, o rei Dário substituindo Belsazar. Isso quer dizer, já o terceiro rei que passava naquele mesmo império, e Daniel ali permanecendo na presença do nosso Deus. Daniel já tinha passado ali por mão de 3 reis. Então isso quer dizer que Daniel já era bem velhinho. Louvado seja Deus. Mas aí nós vamos ver mais uma vez ele sendo velho. Louvado seja Deus. Mas Deus não abriu mão dele, porque ele era fiel. Amém? Louvado seja o nome poderoso do nosso Deus. E a palavra de Deus diz lá, no versículo 27, do mesmo livro, capítulo 6 que lemos: ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou do poder dos leões. Este Daniel, pois prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro e os persas. Isso quer dizer que Dário, que foi o 4 homens, já ficou para trás, mais um entrou, que foi o rei persa, e Daniel estava lá. Amém? Louvado seja Deus. E para nós, refrigério para a nossa alma, para nós provarmos que mais uma vez o nosso Deus é conosco, o nosso Deus é fiel. Aqueles 120 homens atribulados, mensageiros de Satanás, eu classifico assim esses homens, Deus provou para eles: ei, eu não vou deixar que o leão vai estragar a vida de Daniel, não, porque Daniel é fiel. Vocês macunaram contra ele, vai tentar tirar a vida dele, mas vocês é que vai perder a sua. Louvado seja Deus. Nós vamos ver o rei, diz a palavra de Deus neste mesmo capítulo que lemos aí. O rei não deixou que trouxesse diante dele música nenhuma, o rei não se alimentou, ou seja, ele não jantou. Louvado seja Deus. Passou a noite em claro. Leia em casa que os irmãos vão entender isso aí que está dizendo a palavra de Deus. E no dia seguinte ele foi o primeiro a chegar na cova dos leões e perguntar para Daniel: Daniel, eu que assim o teu Deus, o sol do céu, continuamente fizeste os leões jejuar? Aleluia. Porque já tinha proposto no coração dele, se ele fizesse esse jejum como ele fez, particularmente, o próprio rei sabia, aleluia, que o Deus de Daniel era fiel. Mas não servia ele, mas conhecia que ele era fiel, amém? E Daniel responde lá: foi achado em mim, rei, inocência. Louvado seja Deus, eu fui inocente. Ou seja, eu fui jogado aqui nesse cárcere, nessa cova, justamente porque nada eu fiz para merecer isso. Aleluia. Na mesma hora, a palavra de Deus diz lá, nesse mesmo capítulo, Deus ordenou que trouxesse os 120, as suas esposas, os seus filhos, os seus empregados, os seus gados, toda a sua fazenda. Louvado seja Deus. Então fizeram o quê? Tiraram Daniel da cova e lançaram os seus acusadores na cova onde Daniel tinha passado a noite. Diz a palavra de Deus lá, louvado seja o nome do nosso Deus. E na mesma hora que lançaram aqueles homens, aquelas mulheres, aquelas crianças, eu tenho pena só de criança, mas nosso Deus, como eu sempre falo, se tiver que matar gente para dar vida a gente, o Deus do impossível faz isso, amém? Louvado seja Deus. Deus não deixou que passasse impune, aleluia, a acusação para levantar contra o homem ungido separado para Deus, que foi Daniel. A Bíblia diz que ainda ele não tinha tocado o solo,
Antigamente não era cadeia como tinha hoje, feita assim, de parede, grade, prisionando, não, era carta, era cova. Diz a Bíblia que não tinha chegado nem o sol ainda, tinha tocado, os leões se apoderaram deles, se encalharam, estraçalharam, tudo, não sobrou nada. É assim que nosso Deus faz, irmão. Vale a pena ser fiel, tem de aniversário da nossa alma, levantar contra a sua vida, contra a minha, contra a nossa vida, contra os ungidos do Senhor, ele vai ter que cair por terra, porque Deus tem ciúme de você, Deus tem ciúme de mim, Deus tem ciúme de todos os seus fiéis aqui na terra, amém? Louvado seja Deus, e tem que prevalecer é a palavra do nosso Deus, amém? Glória a Jesus. E se nós formos continuar lendo este livro de Daniel, nós vamos ver que Deus fez ele prosperar, mesmo sendo velho, fez prosperar cada dia. Ele adquiriu coisas que ele nem imaginaria um dia construir na sua vida. É assim que o nosso Deus faz. Deus tem bênção para mim, tem bênção para você, tem bênção para todos. Foi isso que ele disse lá para o profeta Jeremias, no capítulo 33, verso 3. Ora a mim, respondeste-ei e anunciaste-ei coisas grandes e filhos que não sabem. Aleluia. Ou seja, quanto mais nós buscar, irmão, ele já falou aqui acerca de oração, quanto mais nós nos humilhamos diante do nosso Deus, quanto mais nós buscamos, quanto mais nós clamamos, como diz o profeta João Batista, importa que o Senhor cresça e que eu diminua, Senhor. Quanto mais nós nos humilhamos na presença do nosso Deus, mais o nosso Deus vai nos exaltar, mais o nosso Deus vai nos usar para poder. Deus agrada que o desafio faz, porque a tua palavra diz no livro dos Salmos, que o coração contrito e quebrantado não rejeitará o Senhor nosso Deus. Quanto mais nós humilhamos diante da presença dele, mais ele nos enche da tua graça, porque o nosso Deus, ele é poderoso, ele tem bênção, diz a tua palavra que ele estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Por isso eu quero dizer para vocês, queridos do Senhor, vale a pena nós passarmos por onda, vale a pena nós passarmos por prova, porque o nosso Deus tem um galardão preparado para cada um daqueles que foi triunfante. Aleluia. Eu ainda acrescento mais. O Deus só prova, aleluia, crente fiel para ser provado. Deus só prova crente fiel para ser usado lá mais na frente, conforme o teu querer e a tua vontade. Basta eu e você ficar no centro da vontade do nosso Deus para fazer a tua vontade. Amém? Glória a Jesus. Que nosso Deus continue assim nos abençoando, nos guardando embaixo das tuas mãos poderosas. No momento certo dele, a resposta para nós virá. Amém? É só nós não desistir. Continuar louvando, continuar exaltando, continuar glorificando o nome dele. Aleluia. E no momento certo dele, não nosso, no momento certo dele, a nossa vitória vem em nossas mãos. Amém? Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Eu contei aqui outro dia que eu trabalhei praticamente quase 16 horas na administração, foi o que eu falei aqui outro dia. E de uma hora para outra, um homem de separação de família, sem eu dever nada, sem nada, sacola, só revendo nada.